Bom, a reforma da Previdência pode ser aprovada ainda hoje na CCJ da Câmara, depois do governo admitir que pode negociar pelo menos 4 pontos. Nós já destacamos esses pontos aqui. E gentilmente nos atendendo, o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho. Secretário, bom dia, obrigado pela atenção. Bom dia. Alô, secretário, está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, bom dia. Pois não, agora sim, bom dia. Secretário, nós já falamos aqui desses 4 pontos, mas eu pergunto, a oposição, claro, faz o papel e quer tirar outros pontos da reforma. O governo continua disposto a negociar ou na CCJ, se a reforma passar, passa desse jeito com esses 4 itens negociáveis? Bom, esses 4 itens foram os itens que remanesceram da negociação, começou na quarta-feira passada, mas nós ainda estamos conversando agora pela manhã. Agora nós não vamos avançar em nenhum ponto que signifique algum impacto fiscal, nem tampouco em pontos que impactem o que nós imaginamos que seja a espinha dorsal do projeto no que se relaciona à questão previdenciária. Então, esse a capitalização está nesse item, Isso. Nós estamos continuando conversando agora pela manhã, mas é por aí. E a nossa conversa é com os líderes de partidos que tem compromisso com o tema, com a pauta. Não há negociação com a oposição, infelizmente, né? Porque nós estamos vendo, inclusive, um discurso de que tem uma alternativa ao projeto, mas essa alternativa não se materializa. A oposição até agora não foi propositiva, tem sido oposição por oposição. Secretário, bom dia. Marco Antônio Villa, secretário. Bom dia, Marco. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, que esse é o grande assunto do país, é falado todo dia, nas ruas, aqui conosco, na TV, em todo lugar. Se eu fosse entrar no sistema, eu vou começar a trabalhar depois da aprovação da reforma, hipoteticamente. Aí, o que significa capitalização para mim? Eu estou entrando no mercado, tenho 18 anos, seria até bom se tivesse. Aí entro no mercado tal. Aí começo a trabalhar. Após a aprovação da reforma, mais ou menos com esse projeto do governo sem alterações substanciais e tal. O que significa? Eu vou me aposentar como se aposentou meu pai? Qual é a diferença que vai ter? O que é a capitalização, por exemplo? De forma assim, bem simples, secretário. Bom, vou tentar ser simples. Primeiro, você tem um espírito de 18 anos, Marco. Obrigado. Apenas no outro invólucro, né? Bom, o que nós apresentamos dentro do projeto tem linhas que eu vou tentar delinear aqui, agora isso vai ser refinado numa lei complementar, então pode mudar de forma substancial, inclusive. Mas o que é que nós estamos preconizando lá como linhas mestres do projeto de capitalização? Primeiro, nós temos o que chamamos de colchão social. Isso significa que se o cidadão capitalizar durante 30 ou 40 anos e ao final da sua vida laboral ele não conseguir poupar o suficiente para se manter, o Estado complementa essa aposentadoria de tal forma que ele receberá pelo menos o salário mínimo. Segundo, esse aporte será feito por ele e com a possibilidade de que seja feito também pelo seu empregador. O que nós estamos propondo, evidentemente, é que haja um custo menor para quem está empregando, que hoje é 20% sobre a folha de pagamento. Então, isso vai ser discutido na lei complementar para que o aporte seja menor, mas há lá a possibilidade de que haja também um aporte por parte do empregador. Mas deixa só, por favor, desculpe, só perguntar para o senhor o seguinte, quer dizer, eu comecei a trabalhar, aí eu voluntariamente abro, como se fosse, entre aspas, uma caderneta de poupança, não é o caso, mas isso. Alguma coisa assim. Mas você pode colocar o exemplo, que era o que eu iria dar em seguida. Desculpe, então, aí eu começo a trabalhar, aí eu voluntariamente determino o valor que eu vou colocar nessa caderneta de poupança? Não, o governo vai estabelecer um mínimo, tá? Você vai ter um percentual mínimo de aporte mensal em função do salário que você recebe. Sim, eu recebo R$3.000, por exemplo. Aí vamos imaginar que você vai aportar todos os meses R$300, 10% sobre esse valor. E o seu empregador mais 300, por exemplo. Sim. Então você vai ter R$600 todo mês. A diferença é que você vai ter esse recurso segregado. Você vai acompanhar mês a mês a evolução desse recurso. Como se fosse o fundo de garantia? Como se fosse um fundo de garantia ou como se fosse uma caderneta de poupança, que é o exemplo que você havia dado anteriormente. Sim. E os índices de indexação mínimos serão definidos pelo governo e a forma de aporte poderá ser pública ou privada e com portabilidade, o que vai significar que se você achar que aquele ente não está gerindo de forma adequada o seu recurso, você poderá transpor para um outro ente, para uma outra entidade que foi credenciada anteriormente.
E se o banco falir, por exemplo, foi no banco X qualquer, falir assim uma linguagem mais vulgar, né? Claro. Tiver um problema, o que acontece com a minha poupança que eu fiz? Bom, o governo prevê nessa lei complementar, isso vai ser explicitado, o que nós chamamos de fundos garantidores. Tá? O que vai permitir que haja uma segurança no aporte que será feito pela população. E é claro que num ambiente de regulação diferente do que é um banco, né? Já que se trata de recursos previdenciários. Você, quando faz um aporte hoje num fundo de pensão, com todos os problemas que ele tem hoje, né? Porque vários faliram, que deve ser o exemplo que você deve estar imaginando, né? Há algumas Alô, secretário? medidas. Tipo, você tem que contribuir tem que aplicar 70%, 80% em títulos da dívida pública, que a gente chama de investimentos mais conservadores, né? Sim. Então, todo esse detalhamento deverá ser feito, Marco, na lei complementar. E é evidente que, com a ampla discussão, sem compromisso com o erro. O Banco Mundial nos mostra mais de 30 e tantos países no mundo inteiro que têm experiência na área de capitalização, ou pura ou híbrida, né? Capitalização mais a repartição, que é o sistema que nós temos. Em alguns países, em 8 ou 10 países, ela é plenamente exitosa, em outros der errado. Então nós temos a oportunidade de observar o laboratório de 20, de 30, de 40, até de 50 anos de aplicação da capitalização em outros países. Então nós não temos compromisso com ele, vamos aproveitar o que é positivo e vamos descartar o que não deu certo. Então, eu estou perguntando justamente sobre isso, secretário, porque é uma dúvida, né? Porque são muitas dúvidas que as pessoas têm. Muitas vezes, porque nós temos uma exposição pública, eles nos perguntam, e tem coisas que, sinceramente, eu não sei responder. Por isso que eu estou pegando essa questão da capitalização. Não, fica tranquilo. Falo muito mal do Chile, né? Eu lembro que na CCJ, algumas sessões, falava-se muito mal do sistema de capitalização do Chile. Lá foi um dos países que deu errado? Olha, o Chile tem pontos positivos e negativos. A renda per capita do Chile é o dobro da nossa, né? Então, um chileno médio ganha 2 vezes mais do que ganha o brasileiro por ano. Então, certamente, a poupança interna do Chile também é bastante mais expressiva do que a do Brasil, né? É um país que tem pontos extremamente positivos. O que é que deu errado no Chile? O que deu errado foi a falta desse colchão social. Então, várias pessoas, ao final de um período de contribuição, não tiveram o suficiente para se manter no futuro. Isso a gente está prevenindo na própria PEC. E há uma outra questão que é importante colocar. Se critica muito a questão da transição, custo de transição de um regime para outro. Porque se você abre a possibilidade da capitalização, isso vai significar que o regime de repartição vai deixar de ser alimentado pelos novos entrantes. Então, nós estamos propondo aí uma possibilidade que é a mesma que existe na Suécia, na Noruega, na Itália, na Polônia, que chama-se nocional, onde o cidadão continua a contribuir para o sistema antigo, mesmo o novo entrante, mas o governo garante numa conta gráfica essa caderneta de poupança com os índices de correção definidos anualmente. Então é uma outra possibilidade. Tudo isso, Marco, pode ser e deve ser discutido numa lei complementar, porque há uma questão fiscal relevante que tem que ser levada em consideração. Ou seja, qual é o cálculo atuarial para preservar o regime de repartição que nós estamos acabando de consertar. E nós estamos falando aí de 70 ou 80 anos. Que as pessoas que vão ingressar no sistema antes da PEC vão se manter até o final dela. E nós estamos colocando também o sistema como opcional. O cidadão vai dizer se quer ou não quer entrar nesse novo sistema de capitalização. Então, esses detalhamentos, apesar de toda a polêmica que está sendo levantada, e colocando sempre o Chile como modelo, né? E com algumas falácias de que lá é o lugar em que tem mais suicídio de idosos, quando na verdade é o 118º país do mundo, né? Nós estamos alertas em relação a esse processo e nós vamos fazer o detalhamento da discussão, caso passe na PEC, numa lei complementar, onde a discussão vai se estabelecer com ampla visibilidade por parte da sociedade. Tem uma questão, secretário, que não sei se eu estou errado, aí que eu estou perguntando ao senhor. A Previdência Social no Brasil, além de Previdência, ela faz um papel de renda mínima e de assistência social, né? Isso entra tudo na conta da Previdência. Isso não é um dos problemas do célebre déficit da Previdência? Não deveria separar uma conta da outra? Bom, nós estamos inclusive propondo a separação do que é assistência de Previdência dentro da PEC. Nós estamos retirando a DRU dentro da PEC. Nós estamos acabando com o Refis dentro da PEC,
Nós estamos estabelecendo uma lei de responsabilidade previdenciária dentro da PEC. Então, todas essas críticas que foram feitas ao longo dos últimos anos estão respondidas dentro do projeto de lei que está no Congresso Nacional. O que nós queremos, Marco, é que essa discussão se estabeleça com profundidade e mérito, Sim. por ocasião da discussão na comissão especial, porque hoje tem muita narrativa. Então é importante que a sociedade saiba qual é o custo para ela do BPC, porque isso é um pacto civilizatório. Nós, o Brasil, entendemos, por exemplo, que existe o segurado especial na área rural. Então são famílias que contribuem com 1,7% da sua produção no ano anterior, é insuficiente para sustentar essa situação. Nós temos hoje 120 e tantos bilhões de reais por ano e 10 bilhões de arrecadação. Então, mas a sociedade brasileira entendeu que esse segurado precisa ter um tratamento especial. Então tem um custo para a sociedade. E no caso da assistência, que é o BPC, que é o LOAS, as pessoas com deficiência e os idosos pobres. Então você tem aí 4,5 milhões de beneficiários, que está dentro praticamente da mesma rubrica orçamentária. Então o que nós estamos propondo é essa visibilidade, essa transparência, essa separação do que é uma coisa do que é outra. O BPC pode mudar, secretário? Porque é um dos pontos que a oposição vem mais cobrando o governo. Bom, eu tenho dito que é importante perguntar àqueles que serão beneficiados pelo sistema. Nós estamos propondo que aqueles que têm 60 anos comecem a receber R$400, corrigido pela inflação, e recebam o salário mínimo aos 70, por dois motivos. Primeiro, para realmente beneficiar as pessoas que com essa idade perdem capacidade laboral e precisam de um complemento da renda, estão num vácuo, tem que esperar 5 anos para receber um salário mínimo. E depois porque é importante você separar um sistema do outro. 53% dos aposentados do nosso regime geral, e eu falo de 30 milhões de pessoas, já se aposentam por idade, com 65 anos e meio. E percebe 66% dos aposentados brasileiros um salário mínimo, e contribuíram pelo menos durante 15 anos da sua vida. Então nós temos dois sistemas que concorrem entre si. Um, você contribui durante 15 anos, se aposenta aos 65 anos. Outro, você não contribui com nada e tem o mesmo salário mínimo aos 65 anos. Então a ideia foi separar os dois sistemas para evitar que haja concorrência entre eles, ou seja, não desestimular quem está contribuindo, e ao mesmo tempo antecipar uma renda para quem passa a ter uma necessidade em função do próprio aumento da sua idade e de condições de saúde. Deixa eu perguntar, me falaram isso, secretário, daí que fizeram uma questão para mim, também não sabia responder, a questão de, vamos dizer que eu começo a trabalhar, tenho um acidente de trabalho, eu me aposento proporcionalmente ao tempo de contribuição ou a uma aposentadoria mínima, como por exemplo de um salário? Depende do grau, né? Porque você tem um grau de se for lesão leve, média ou grave, tá? Sim. Vamos dizer que foi grave. Assim. Aí você se aposenta com uma condição diferenciada. Se você for pobre na forma da lei, que é essa questão da elegibilidade do BPC, aí você se aposenta com um salário mínimo em qualquer momento da sua vida. Secretário Rogério Marinho, secretário especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, mais uma vez, obrigado por esclarecer as dúvidas aqui da Jovem Pan e até a próxima, bom trabalho. Tá, obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade e boa sorte no Brasil.